Vamos agora para o nosso segundo bloco. A gente vai falar agora da anemia hemolítica com participação do sistema imune. Então, anemia hemolítica autoimune, já que é o próprio sistema imune do indivíduo. Então, é a forma mais importante de anemia hemolítica adquirida, mais importante tanto pela frequência quanto pela gravidade e pela importância clínica. Se é autoimune, teremos a formação de autoanticorpos. O que é que esses autoanticorpos vão fazer? Vão opsonizar, vão temperar as hemácias do indivíduo, facilitando com que haja destruição tanto no intravascular quanto no extravascular, como a gente vai comentar. Temos dois tipos de autoanticorpos, os quentes, formados pela hemoglobina IgG, e os frios, formados pela hemoglobina IgM. Veremos cada um dos dois de forma específica. O grande exame para dar o diagnóstico da anemia hemolítica autoimune é o Cumbres direto, positivo em 90 a 98% dos casos. Quase sempre vai ter o Cumbres direto positivo, mas preste atenção, pessoal. Cumbres direto positivo marca anemia hemolítica autoimune. Não é necessário ter o Cumbres direto para anemia hemolítica. Isso já caiu em prova. Dizendo assim, por exemplo, que a anemia hemolítica tinha que ter o Cumbres direto positivo. Não. O que tem que ter o Cumbres direto positivo, na maioria das vezes, é a anemia hemolítica autoimune. Então, cuidado com isso. E o que é o teste de Cumbres? A gente pega as hemácias do indivíduo que tem a doença, então as hemácias dele estarão marcadas ou com imunoglobulina IgG, ou então com frações do complemento, geralmente a fração C3. A gente vai dar um soro, vai incubar com um soro de Cumbres que tem anticorpos anti-IgG e anticorpos anti-C3. Se o indivíduo tiver imunoglobulina IgG e ou fração C3 do complemento nas membranas de suas hemácias, vai haver aglutinação e teremos a prova de Cumbres direta positiva. É um exame bem simples, tá certo? E pode ajudar muito no diagnóstico. Na hora da prova, anemia hemolítica com Cumbres positiva, anemia hemolítica autoimune, marca lá e sai para o abraço. Anemia hemolítica por anticorpos quentes ou IgG. Por que é que a gente chama, pessoal, de por anticorpos quentes? Porque ligam-se as hemácias numa temperatura preferencial de 37 graus, que é a temperatura corporal basal do indivíduo. Ela é a forma mais frequente de anemia hemolítica autoimune, 70% a 80%. 50% delas é idiopática ou primária. O sítio de destruição principal é o baço. Por que o baço? Porque essa imunoglobulina IgG tem uma porção chamada porção FC, que é reconhecida pelos receptores dessa porção FC presente nos macrófagos esplênicos. Não é presente nos macrófagos hepáticos, só nos esplênicos. Então, sítio de destruição principal, o baço. Hemólise é principalmente extravascular, porque IgG é fraco ativador do sistema complemento. Então, dificilmente a gente vai ter formação do complexo de ataque à membrana, a não ser que tenha muito IgG nas hemácias, então vai ter pouca hemólise intravascular. A gente pode ter presença de microesferose, como eu já adiantei. A microesferose não é exclusiva da esferocitose hereditária. E o Cumbres direto, pessoal, vai ser positivo tanto para IgG quanto para C3. Podem ter ambos, pode ter apenas um dos dois. Quando a gente tem a associação de anemia hemolítica autoimune com púrpura trombocitopênica imune, a gente tem o nome de síndrome de Evans. Então, apareceram essas duas entidades na prova. Síndrome de Evans pode aparecer no lúpus, por exemplo. Causas secundárias. A gente tem induzido por drogas, então é muito comum a gente ter drogas induzindo anemia hemolítica autoimune por anticorpos quentes. Mais comum deles, alfa-metildopa, penicilinas e a cefalosporina. Sulfaquinidina também pode. Doenças sistêmicas, lúpus, leucemia linfocítica crônica e o linfoma não Hodgkin. Aqui está uma figurinha mostrando um esferócito, um microesferócito na hematoscopia. Tratamento. O tratamento de escolha é corticoide. É o tratamento de primeira escolha. Uma taxa de resposta de 60% a 80%, embora quando a gente desmame o corticoide, apenas 30% desses tem uma manutenção de hemoglobina maior que 10 de forma sustentada. A maioria dos pacientes vai ter recidiva quando a gente desmama o corticoide. Prednisona via oral, 1 a 2 mg por quilo dia é o bastante. O nosso objetivo é que em 2 a 3 semanas o indivíduo esteja com hemoglobina maior do que 10. Se ele não consegue isso com 2 a 3 semanas, a gente precisa de uma terapia secundária, que vai provocar uma resposta, de forma geral, em 20 a 40% dos indivíduos. Podemos lançar mão do rituximab, tem crescido em importância, que é um anticorpo monoclonal anti-CD20. Alguns autores já recomendam que eles façam parte do esquema primário junto com o corticoide, por ter melhor resposta. Mas ele é muito caro, pessoal, não é amplamente disponível. Micofenolato é opção. Imunoglobulina endovenosa também é uma opção. Lembrar que aqui só provoca uma resposta transitória. A resposta só dura 2 a 3 semanas. Então, é uma terapia adjuvante e não primária.
Azathioprina a gente também pode usar e esplenectomia. Antigamente se usava mais esplenectomia, hoje em dia tem evitado pelos riscos da esplenectomia, maior risco de infecção por germes encapsulados, o risco da cirurgia. E lembrar que a esplenectomia provoca uma resposta em 50% dos casos, então não é curativo. Apesar do sítio de destruição preferencial ser o baço, não é o único, então a esplenectomia não é curativa. Tratamento de suporte. Ácido fólico, todo indivíduo com hemólise crônica precisa fazer reposição de ácido fólico e frequentemente a gente vai precisar de hemotransfusão, porque é comum a hemoglobina cair para menos de 4, 6 de forma aguda, então o indivíduo fica muito sintomático. Sobre a hemotransfusão, um asterisco bem grande aqui, o que acontece? O anticorpo quente do tipo IgG, geralmente ele reage contra um antígeno da membrana das hemácias, que é comum às hemácias de todos os indivíduos, geralmente faz parte do sistema RH. Então, quando a gente vai fazer a prova cruzada com a bolsa do concentrado de hemácias, com a amostra de sangue do indivíduo, vai dar sempre reagente. Então, a gente tem que informar o banco de sangue, a suspeita de anemia hemolítica autoimune, a prova cruzada vai dar positiva, a gente tem que transfundir a si mesmo, transfunde uma menos incompatível, certo? Plasmaférese, pessoal, não é tratamento da anemia hemolítica autoimune, ok? Vamos falar agora da anemia hemolítica autoimune por anticorpos frios, que é o do tipo IgM. Também são chamados de crioaglutininas, porque aglutinos se ligam às hemácias em temperaturas mais baixas, 0 a 10 graus Celsius. Tem uma participação maior do sistema complemento, eles são fortes ativadores do sistema complemento. Então, a formação do complexo de ataque à membrana e hemólise intravascular. Então, pode ter hemólise intravascular, formação do complexo de ataque à membrana, que inclui a fração C5b do complemento mais a fração 9. Sítio de destruição principal é o fígado, porque os macrófagos hepáticos reconhecem a fração C3 do complemento, mas não reconhecem a porção FC que está presente na imunoglobulina IgG. O Cumbres direto ele vai ser positivo, mas só vai para C3, obviamente não tem IgG, já que é anticorpo frio, é do tipo IgM. Quadro clínico, a gente pode ter livedo reticular, que está aqui na imagem, e acrocianose. Apareceu anemia hemolítica autoimune com livedo reticular e ou acrocianose, a gente tem que pensar por anticorpos frios. Causas, 50% também aqui é idiopática. Temos lá também linfoma não Hodgkin, macroglobulinemia de Waldenström, lembra que é aquela gama-platina monoclonal, um pico de IgM, micoplasma pneumoniae, parvovírus, citomegalovírus também podem induzir. Tratamento, preste atenção, de escolha aqui é o rituximab, taxa de resposta é 60%, não responde, a gente pode lançar mão do clorambucil. Corticoide, esplenectomia, pessoal, não. Por que não? Esplenectomia, por motivos óbvios, o sítio de destruição principal é o fígado e tem muita hemólise intravascular, não adianta virar o baço. Por que corticoide não resolve? Porque o corticoide geralmente age diminuindo a ligação dos macrófagos esplênicos com a porção FC das imunoglobulinas IgG. Já que aqui é IgM, a gente não tem, tá certo, porção FC, então o corticoide também não funciona. Para resumir essas duas entidades, trouxe esse quadrinho para a gente. Então, anticorpos quentes, IgG, interagem com as hemácias temperatura 37 graus. Frios, IgM, interagem com as hemácias temperaturas mais baixas. Anticorpos quentes, hemólise extravascular, especialmente no baço. Anticorpos frios, hemólise extra e intravascular. No extravascular, preferencialmente macrófagos hepáticos. Drogas podem induzir alfa-metildopa, penicilina, cefalosporina, lúpus, LLC, linfoma não Hodgkin. Já no anticorpos frios, também o linfoma não Hodgkin, micoplasma, macroglobulinemia de Waldenström. Tratamento de primeira escolha por anticorpos quentes, corticoide. Por anticorpos frios, rituximab. Ok? Vamos aqui treinar com a questão CSPE 2014, acesso direto. Paciente de 20 anos procurou o hospital com queixas de astenia intensa e dispneia aos esforços, tendo evoluído com palidez intensa e icterícia. Olha só, anemia com icterícia, hemolítica. Pode ser megaloblástica, André? Pode ser também, mas por megaloblástica a gente vai ter outros indícios, especialmente o que é um VCM bem alto, certo? E lembrar que megaloblástica é hipoproliferativa. Seus exames laboratoriais revelavam uma hemoglobina de 8, VCM e CHCM normais, reticulócito 17%. Olha só, ele só deu o valor percentual, não deu absoluto. Mas veja, 17% é muito, pessoal. Então, mesmo sendo percentual, sendo relativo, tem reticulocitose, é hiperproliferativa. Bilirrubina indireta aumentada, TGO tocada, TGP normal, DHL 580. Teste de Cumbres classe IgG positivo. Se é IgG, pessoal, é por anticorpos o quê? Quentes. Fazem parte do arsenal terapêutico para esse caso, exceto. Letra E, esplenectomia faz parte, sim, então não é resposta. Rituximab faz parte, muitos autores
já recomenda como primeira escolha junto com o corticoide. Gama-globulina, imunoglobulina também adjuvante, é uma resposta por curto período, 2 a 3 semanas. Corticosteroides é a primeira escolha. Plasmaférese não faz parte do tratamento, tá certo? Plasmaférese não tem evidência de que funciona na anemia hemolítica por anticorpos quente, gabarito, letra A.